Boa tarde, Igreja de Cristo. Boa tarde a todos que estão aí, todos que vão participar aqui conosco, todos que vão assistir depois. Amém? Vamos compartilhar, vamos levar a mensagem adiante, tá bom? Em 2 minutinhos a gente já começa o nosso estudo, o nosso tempo aqui, ok? Vamos nos preparar já para começar. E vai compartilhando. Boa tarde, Jael. Tudo bem, minha querida? Boa tarde, dona Zilda. Tudo bem? Paz, Jael. Boa tarde. Um abraço a todos aí, tá? Vamos... Paz do Senhor, já. Vamos compartilhar aqui no WhatsApp, nos nossos grupos. Hoje é o nosso 27º dia, né? De avivamento verdadeiro, onde Deus tem falado muito com cada um de nós. Deus tem acrescentado muitas coisas aí aos nossos dias, né? Maravilhoso, Senhor. Estou bem, dona Zilda. Graças a Deus, estou muito bem. Acredito que controlado na diabetes, né? Que às vezes pega a gente aí no susto. Olha, a Aline tá aí. Faz quanto tempo que eu não te vejo, né, Aline? Faz 2 minutos? Ah, meu Deus do céu. Bom, antes de tudo, vamos orar, né? Pedir para Deus nos ajudar nesse dia. Senhor, meu Deus, meu Pai, clamamos a Ti pela Sua misericórdia, pedindo perdão pelos nossos pecados, Senhor. Vem nos ajudando, nos suportando com o Teu Espírito, com a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor, pois somos fracos, falhos, e somente as Tuas mãos, Senhor, para nos segurar de pé. Agradecemos pela Tua presença, pelo Seu Filho Jesus Cristo, que foi aquele que se entregou na cruz para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, Senhor. E hoje colhemos os frutos daquilo que Jesus fez lá na cruz, quando Ele disse: está tudo consumado. Muitos de nós, pela graça, multiforme graça do Senhor Deus, recebemos a chance de sermos chamados filhos, de hoje estarmos aqui com o coração voltado, com o coração ligado, com a mente voltada para o Senhor Deus. Te agradecemos e Te louvamos. Te agradecemos e Te louvamos, Senhor, por esses 27 dias que o Senhor tem nos dado o discernimento, a sabedoria e aumentado o nosso conhecimento nessa caminhada, Deus. Louvamos o Teu santo nome porque Tu és santo, maravilhoso e digno. Te adoramos, ó Deus, pois foi para isso que o Senhor nos fez. Nascemos para Te adorar, para nos relacionar com o Senhor, Deus, e para cumprir aquilo que o Senhor planejou para a gente desde o princípio. Ainda que o pecado tenha nos tomado, ainda que o pecado tenha nos deformado, mas aos poucos nós retornamos ao Senhor e dessa forma somos conformados à imagem do Seu Filho Jesus. E em breve, Senhor, estaremos contigo. Aí sim, retornaremos à imagem e semelhança do Senhor. Pela graça e misericórdia do Senhor, meu Deus, Te agradecemos e Te louvamos em nome de Jesus. Graça e paz, Nice. Graça e paz, Carlão. A Alice já está melhor, mas podemos continuar orando por ela e pela família. Claro, Nice. Sempre, todo o tempo. Vamos continuar orando, sim, né? Nardo está por aí também. Bom, gente, vamos lá.
Nosso 27º dia, e hoje é um assunto bem delicado, apesar que esses dias todos vem sendo um assunto bem delicado, não tem assunto fácil, né? Todos os dias o assunto é complicado. Hoje nós vamos falar de púlpitos fracos. O que nós temos ouvido em nossos púlpitos, em nossos altares? O que tem sido ensinado? O que falta? Né? Porque púlpitos fracos faz parte dessa série dessa semana, que é o impedimento para o avivamento. E o púlpito fraco impede o avivamento, porque o púlpito fraco ele engloba tudo aquilo que não leva a Deus, porque o ensino não é suficiente, ou o ensino é segregado. Eu falo segregado por causa do seguinte: ele segue aquilo que o público dita, aquilo que o público quer ouvir, e o pastor ou o líder, seja lá o que for, ele não tem coragem, como nós falamos ontem. Ele tem medo, ele teme pelo que ele possa falar e por como as pessoas irão entender e o que pode acarretar isso na vida dele. E nada melhor do que 2 Timóteo, capítulo 4, versos de 1 e 5, só para você entender a carta de Timóteo um pouco, a segunda carta de Timóteo, que foi escrita 68 depois de Cristo. Paulo fala sobre o bom combate. E aqui Paulo encoraja Timóteo a permanecer apaixonado por Cristo e a permanecer firme na sã doutrina, que é isso que nós vamos falar hoje. E aquele que permanece firme na sã doutrina não derrapa, não falha. E é isso que Paulo falava para Timóteo: olha, mantenha-se firme, não se deixe levar pelas coisas desse mundo. Relembra Timóteo a evitar as crenças e práticas ímpias, que é isso que eu falei agora, não entrar nessas coisas desse mundo, e a fugir de qualquer coisa imoral, certo? No fim dos tempos haverá intensa perseguição e apostasia da fé cristã. Paulo encerra um apelo intenso para que os crentes permaneçam firmes na fé e terminem a corrida forte, inteiros, ilesos. Então, o que Paulo vem exortando aqui, falando para Timóteo prestar atenção, para Timóteo não perder o foco, que é Deus, não perder o foco, que é Cristo, e a sua palavra, e manter ela intacta, para que não entrasse ali dúvidas, para que não viessem homens com suas vãs doutrinas, com essa fraqueza, e trouxesse para os púlpitos, ou para os altares, ou para as reuniões de oração, para as reuniões de ensino, aquilo que a Bíblia não relata, aquilo que a Bíblia não diz. Na realidade, um novo evangelho, um evangelho fraco. Esse evangelho que a gente conhece aí. Porque o evangelho de Cristo nós sabemos que é arrependimento e salvação. E esse evangelho já vem sendo dito há muito tempo. E no Novo Testamento, quando João Batista fala: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, é sobre exatamente isso. Agora é momento de se arrepender porque chegou o reino. E de lá para cá, de quando João Batista fala isso, de quando Jesus nasce, vamos lá, de quando Jesus nasce, que nós falamos depois de Cristo, por isso que nós falamos 2000 anos depois de Cristo, 2020 anos depois de Cristo, tudo se renova e aí as coisas vão se completar até o fim dos dias. E nós devemos estar preparados, fortalecidos com a armadura do Evangelho, a armadura da fé, para que nós possamos chegar até o final. Amém? O texto que nós vamos ler agora é de 2 Timóteo 4, capítulo 4, versos de 1 a 5, e esse texto nós vamos ler é o que norteia tudo que nós vamos estudar hoje. Então eu quero que você preste muita atenção, tá? Muita atenção mesmo, que isso é de muita valia para nós. Não que o resto não seja, a Bíblia inteira é de nossa valia. Mas tem coisas que nós precisamos nos atentar, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Verso 1. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Eu vou ler aqui na tradução, que eu gosto de ler, que fica mais fácil, né? Cadê? Vamos lá, 2 Timóteo, capítulo 4, verso de número 1. Pregar a palavra com sabedoria, para você ter noção. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra insta-tempo e fora de tempo. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina,
mas ajuntarão para si mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E desviarão os ouvidos da verdade e se voltarão às fábulas, aos contos, às mentiras. Tu, porém, sê sóbrio em tudo sobre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Vou ler aqui na versão do livro agora, tá? Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Verso 2 do capítulo 4. Pregue a palavra e esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, com toda calma, né? Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Os seus próprios desejos. Coloca isso aqui, ó, deixa bem separado. Juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Amém? Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu queria que você lesse isso aqui depois, que nós terminássemos novamente, e pedisse um discernimento de Deus a respeito desse texto. Porque é necessário nós entendermos isso aqui. Nós vamos ter um entendimento muito interessante depois que nós lemos o resto. Então, mas é bom você ler novamente, que Deus vai colocando, inculcando isso em você, fazendo você ter percepção do que está acontecendo. Um dos impedimentos ao avivamento é que alguns dos nossos púlpitos estão fracos e mornos, com pregações para agradar homens e não para proclamar a verdade de Deus. Se eu fosse enumerar, né, os púlpitos fracos que eu vejo hoje, e olha que eu vejo muitos púlpitos fracos, muita palavra fraca, e não é porque esses homens não têm gabarito para isso, tem. E a palavra deles, quando a gente fala de palavra fraca, é fraca no Evangelho. Mas a palavra deles tem sido tão forte e ecoada hoje, desses púlpitos fracos, que ela tem alcançado muitas pessoas. Eu preciso falar disso novamente, porque é um dos púlpitos fracos dos dias de hoje. Vitor Azevedo, certo? Vitor Azevedo, o que acontece? Quando ele diz todas aquelas heresias, aquelas bobagens, né, sem nexo, não tem nem explicação as coisas que ele fala. Ele dizer que você não precisa ter vergonha de Deus porque você é quase um Deus. É isso que ele quis dizer. Que a Bíblia ela tem que estar no lugar dela, porque a Bíblia ela tem ofuscado a Cristo. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é Cristo, ela fala de Cristo do princípio ao fim. Aí vem ele, e o mais impressionante é que quando ele fala isso, do lado dele tem um rapaz sentado, faz uma entrevista, um bate-papo entre os dois, e o rapaz ele fica assim impressionado com o que ele está falando e concordando, certo? Então, quando você olha para uma situação dessa, que você vê esse cara pregando a palavra e olha para baixo e vê o auditório ouvindo e concordando, dizendo fala a Deus, que nem no que ele fala que nós não somos, que Cristo pecaria também, né? Lá no paraíso. Quando ele fala isso, eu vejo aquelas pessoas dizendo fala a Deus, aleluia. É claro, é bem mais fácil você viver uma vida acreditando que Jesus também não suportaria, mas ao contrário de tudo isso, Jesus vem provar para nós que ele suportou todas as dores. Jesus não pecaria no deserto, porque ele não pecou num lugar bem pior. Quer dizer, ele não pecaria no paraíso, porque ele não pecou num lugar bem pior, que é o deserto. Durante 40 dias ele ali passou fome, e ele não pecou. Ele não se entregou à cobiça da carne, aos desejos da carne. Ao contrário, ele perseverou o tempo todo em santidade. E mostrando para Satanás
quem ele era de fato. O que eu acho interessante é Satanás fazendo isso para mostrar para mim e para você que ele era poderoso, não é? Ele provou um pouco do seu poder lá no paraíso, quando ele engana, certo? Quando ele engana. Mas o que nós vemos hoje são homens caindo, homens de Deus, homens de púlpitos, homens que estudaram a palavra de Deus, que conheceram a palavra de Deus, que de certa forma, esta mesma oferta que Satanás fez para Cristo, para Adão e Eva e para Cristo no deserto, esses homens aceitaram nos dias de hoje. Quer viver de acordo com esse mundo. E peraí, mas e a metanoia que nós temos que ter, que nós líderes temos que ensinar para aqueles que estão chegando, que é viver a mente de Cristo, ser como Cristo e falar sobre Cristo. Eu já estou aqui preparando a próxima série que nós vamos falar, vai ser menor, vai ser de 15, 20 dias, não vai ser 40 dias, não vai ser jejum, mas vai ser de um ensino, como andar conforme Cristo, como ser conforme Cristo, porque a gente precisa aprender exatamente, porque nós aprendemos a nos conectar com Deus no TSD. Agora nós estamos aprendendo como receber esse poder, esse avivamento. E nós não temos isso, e tem gente em púlpito, pastores importantes, contando fábulas, enganando pessoas. E nós temos permitido isso, porque também nós temos ouvido e de certa forma concordado num período. Eu também já concordei com muita coisa desse tipo. Mas graças a Deus, Deus abriu a minha mente, Deus abriu meu entendimento, me deu discernimento. E hoje eu entendo. No texto acima, o apóstolo Paulo está orientando o seu discípulo Timóteo a ter firmeza no seu ministério. Primeira orientação, pregue a palavra. Paulo disse que ensinou todo o conceito de Deus. Em Atos 20:20, o que ele fala? Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Então, quer dizer, Paulo ensinou tudo que era necessário para que eles vivessem essa vida com Cristo. E ele fez isso de casa em casa, se for de forma necessária. Hoje, nós estamos tendo essa liberdade, mas nós não conseguimos entrar em determinados lugares. Por exemplo, nós estamos em 3 pessoas aqui visualizando hoje. Não sei se tem mais alguém aqui, está aparecendo apenas 3 pessoas. Então, quer dizer, isso está chegando até onde? Eu não tenho essa informação. Está passando dessas 3 pessoas, chegando a mais pessoas? Como que isso está funcionando? Tem pessoas que vão clicar, olhar e vão sair. Não está achando interessante. Tem pessoas que vão clicar e vão ficar. Tem pessoas que serão mudadas, tem pessoas que vão concordar, tem pessoas que não, e assim segue a humanidade. Mas Paulo fala, prega a tempo e insta em tempo. Prega agora, prega depois e prega em todo momento, porque a palavra de Cristo deve ser pregada. E nós devemos levar a palavra de Deus pura e intacta até todos os lugares. A todos os lugares. Você tem levado a palavra de Deus a todos os lugares? Você tem sido essa palavra de Deus? Como é que tem funcionado isso na nossa vida? Nós precisamos nos perguntar isso. Porque, de certa forma, nós somos esses altares hoje também. Por exemplo, quando você vai... Hoje você é um altar. O Espírito Santo habita em você. Você tem a palavra. Então, hoje, nós somos um desses púlpitos. Será que estamos sendo um púlpito forte ou um púlpito fraco? A questão é que quando nós falamos de púlpito, nós olhamos diretamente para aquele que está lá em evidência, para os pastores, para os presbíteros, seja lá o que for o título desse cara. Mas nós olhamos para nós, que temos a responsabilidade também de ser um altar, de ser a palavra, de viver a palavra e de falar da palavra a tempo e fora de tempo. Como é necessário que o povo conheça a palavra de Deus. Por isso Paulo diz a Timóteo 3 verbos: repreenda, corrige e exorta. São 3 coisas: repreenda, corrija e exorta. Olha só como que ele fala: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija e exorte, mas com um detalhe:
com toda a paciência, calma, para ensinar dentro das doutrinas. Então ele fala, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Nós sabemos que a doutrina é aquilo que rege o sistema, a sistemática do Evangelho. Cada igreja tem a sua sistemática, pregando a palavra de Deus pura, sem mácula. Concordam comigo? Mas existe uma sistemática. Então isso é doutrina. A doutrina de tal denominação, a forma como eles aplicam. Mas existe uma doutrina também na Bíblia. Então nós seguimos a doutrina, nós da Igreja de Nazareno seguimos essa doutrina. A doutrina bíblica, o que a Bíblia e a palavra de Deus fala. Então nós precisamos hoje fazer isso, pregar a palavra, estar preparado a tempo e fora de tempo para repreender, corrigir e exortar com toda a paciência e doutrina, ensinando, direcionando essas pessoas. A questão é, o que você tem repreendido, o que você tem pregado e o que você tem exortado? Aonde? O que você tem repreendido a pessoa, no que você tem corrigido e no que você tem exortado? Porque a palavra repreender é falar, olha, cuidado, você está cometendo esse erro. A palavra corrigir não é chegar lá já com... Não é com cinto, não é com vara. Olha, irmão, agora vamos corrigir, colocar no lugar. É como passar uma borracha e escrever novamente. Amém? E exortar. Exortar é falar com todo o amor e carinho o que a palavra de Deus fala para essa pessoa, orientando ela através da palavra com o auxílio do Espírito Santo que habita em mim e em você e que te dá autoridade para você fazer isso. Notem que a ideia é que o povo reconheça erros, faça as correções e viva de acordo com a palavra de Deus. É disso que eu falei agora. O propósito da pregação é levar o povo a conhecer e viver a palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus, ser instruído, ser corrigido, corrigir os seus caminhos, acertar os seus caminhos. Então, enquanto nós não tivermos isso, não acertarmos os nossos caminhos, como que nós podemos acertar os caminhos dos outros? Então vamos primeiro olhar para nós. Somos esses púlpitos fracos, esses altares rachados? Precisamos entender isso, porque nem sempre a nossa liderança, os nossos pastores, os líderes de ministério têm culpa. Nós precisamos encontrar o nosso erro, a nossa falha e nos corrigirmos para depois olhar para o outro e perguntar, será que ele fez o máximo? Será que eu busquei nele essa instrução? Porque às vezes as pessoas acham que o líder tem que ter bola de cristal e não tem. Você tem que, às vezes, muitas das vezes, o seu líder, ele está tão ocupado com outras coisas, e isso é uma coisa que nós precisamos entender, que de repente alguma coisa passa por ele e ele não a percebe, porque talvez você não demonstrou. Ele não tem bola de cristal, apesar dele ser um anjo de Deus que está aqui na terra para te levar ao trono, ele não tem bola de cristal e nem sempre ele vai conseguir enxergar nas entrelinhas, porque nós somos tão bons em esconder sentimentos, em mentir para nós mesmos e omitir sensações. Pensa nisso. Pastor forte, pregação forte, homens preparados. Uma das coisas que Timóteo fala, preparado, um presbítero preparado, um sacerdote preparado. Amém? Tem muitos desses homens que hoje pregam essas mentiras e essas tolices, essas anátemas, parábolas, que um dia foram usados grandemente com poder e graça e misericórdia, pregando a palavra de Deus direcionado para Cristo e para a cruz. Hoje esses mesmos homens direcionaram para outro lado. Eles falam de Cristo, mas direcionam para eles mesmos. 2. Cuidado com os controladores de púlpitos. Aqueles. Conhece aqueles? É esses aí. Vamos cuidar. Vamos olhar para isso. Vamos ver aonde que está o erro. Vamos tentar encontrar aonde está o erro.
De repente esse erro está em nós, que não estamos aceitando o que está sendo falado. Paulo adverte seu discípulo, Timóteo, que haverá um momento em que o pessoal não aguentará o poder da palavra e escolherão pastores que se deixem controlar por eles. Amém? O pastor tem que ser dirigido e controlado pelo Espírito Santo e não por homens, que é onde a gente vem aqui no texto novamente. 3, ó. Amém? No verso 3 do capítulo 4 de 2 Timóteo diz: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão, procurarão e encontrarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. E dessa forma, com o que o mundo tem oferecido hoje, o que o mundo tem dado nas mãos de muita gente hoje, o que nós vemos e o que mais nós encontramos? Homens procurando aquilo que supre a necessidade e o desejo deles. Então, o que nós temos que fazer? Nos cuidar, nos blindar dessas coisas e entender que Deus é Deus e pronto, e Ele vai fazer do jeito dele e pronto, no tempo dele e pronto. Não force, não force, não force. Deus vai fazer no tempo dele. Geralmente, quando nós forçamos, Deus fala assim: então tá, vai e faz. Aí depois você vê o erro que você cometeu. E, infelizmente, há igrejas que dispensam pastores quando ele prega firmemente a palavra. E graças a Deus por isso, gente. Ele fala infelizmente aqui, mas eu vejo graças a Deus por isso, porque às vezes esse homem, tão valoroso que dentro daquela denominação pregava a verdade, a justiça e o amor de Cristo, e ele é demitido. E quando ele é demitido, ele não é demitido do corpo de Cristo. Ele é demitido daquela denominação mentirosa e falsa, que ensina coisas erradas, vãs doutrinas. Então este homem é levado a começar no seu lar uma nova igreja, um novo grupo, e ali nasce uma igreja bíblica, forjada pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus. Então, se recusando a dar ouvidos à verdade, o púlpito deverá ser um grande instrumento para a chegada do avivamento espiritual. Aleluia, gente. Olha, e vai ser, eu creio nisso. Mas ele deve estar sendo usado por homens santos, cheios do Espírito Santo, com a motivação correta, com autoridade para proclamar a verdade. E é isso que lá em Timóteo nós também encontramos. Paulo falando como deve ser o líder aprovado, como deve ser o presbítero aprovado, o sacerdote aprovado. O pastor Enéas Tognini, no seu livro O Caminho para o Avivamento, diz, olha só o que ele fala: estamos às vésperas de um poderoso derramar do Espírito Santo. Não só no Brasil, mas no mundo. Mas está havendo impedimentos. Nos dias de Joel, não só o povo simples era conclamado a abandonar os seus pecados, mas os sacerdotes, os ministros do altar, as autoridades do povo, e finalmente todos eram convocados. E se você for ler o livro de Joel, você vai ver que decadência que aquele povo estava andando. A nossa ainda é mais pior. A nossa está sendo bem mais pior. Creio que os terríveis pecados que o povo brasileiro pratica, em grande parte, a responsabilidade é dos nossos ministros do altar, porque eles não estão ensinando o que é correto. Eles não estão exortando, não estão corrigindo, que é o que a palavra de Deus e que Paulo fala para Timóteo. É necessário fazer isso. Alguns convida realmente no altar, mas a maior parte corre atrás do dinheiro. Alguns atrás de mulheres, outros convida regalada, alto luxo, carros importados, mansões luxuosas. Gente, isso aqui não é que o homem não tenha direito de conquistar essas coisas. Ele tem. Uma igreja próspera, prospera também os seus líderes, o seu pastor. E vamos e convenhamos, gente. Hoje em dia, eu vejo, se você for, vamos nos atentar à quantidade de suicídios anuais de líderes que são pressionados, às vezes, pelo sistema. Quantos pastores, por causa
de tudo isso que o mundo vem fazendo, perde o caminho e tira a própria vida. Eu estou só falando dos que suicidam, que é terrível, terrível. Pastores de igrejas mega grandes nos Estados Unidos, só no ano passado foram 3. Esse ano já tiveram 2 que tiraram a própria vida, de igrejas, eu vou falar para você, líderes de igrejas prósperas, que provavelmente tinham tudo, mas alguma coisa estava atormentando esses homens. E vou falar para você, tem gente que ele se consegue controlar este pecado que afronta eles. De que forma? A convicção do pecado e a convicção do perdão. Mas tem gente que não consegue ter a convicção do perdão, pelo fato de olhar para ele mesmo e ver que ele não conseguiu mudar, e principalmente pelo peso espiritual que ele carrega de ser um sacerdote, um pastor, um líder de pessoas, um pastor de ovelhas que deve ensinar com a sua própria vida. No entanto, tem muitos que fazem isso e não estão nem aí. E outra, de bons argumentos. Tem um aí que tem argumentos maravilhosos, ele luta contra todo tipo de irregularidade que a Bíblia mostra. Mas ele continua focado na onde? Na prosperidade. Isso não é só um, tem vários. Mas esse gosta de brigar e bater boca com tudo, a respeito de tudo. Eu respeitei ele durante um período pequeno, de 1 mês, 2 meses. Mas quando eu começo a ver um homem chegar na televisão e querer vender uma Bíblia de R$900, porque aquela Bíblia é isso, aquela Bíblia é aquilo, aquela Bíblia é aquilo outro, eu fico imaginando quantas pessoas compraram uma Bíblia de R$900 para poder ter vitória financeira. A Bíblia da mulher vitoriosa. A Bíblia de fulano de não sei o quê. Então aqui, alguns vivem negando a Bíblia, pregando outro evangelho que não é o de Jesus, usando as mesmas coisas que o evangelho diz. Um evangelho esquálido, pálido, ruim, péssimo, pregado na força da carne, e se esquecem das ovelhas que alimentam seu elevado gabarito. As ovelhas que são extorquidas, que são, como posso dizer, que tiram o pelo e a gordura dessas ovelhas. E como tiram, né? O mundo do profeta Joel estava em frangalhos, devastado. O nosso pecado hoje está acima de qualquer comparação. E a voz de Deus exclama: o meu povo perece porque o sacerdote se esqueceu do seu povo. Necessitamos de púlpitos cheios do Espírito Santo, onde homens de Deus abram a sua Bíblia, digam com ousadia e autoridade: assim diz o Senhor, doa a quem doer. E não é Deus mandou falar, assim diz o Senhor. E quando você fala assim diz o Senhor, se você for pegar no Antigo Testamento, quantas vezes o profeta diz, assim diz o Senhor? Então hoje, essa palavra, assim diz o Senhor, ela foi deturpada. Porque hoje os homens falam, assim diz o Senhor, eis que te digo que o Senhor é isso, o Senhor é aquilo, o Senhor... Mas Deus não falou nada disso, não. Isso aí é um parâmetro que eles usam, uma forma que eles usam da palavra, do poder dessa palavra, eis que te digo, o Senhor mandou falar. Mas toda vez que Deus mandava falar, era dessa forma aqui. E a voz de Deus exclama, o meu povo perece, porque o sacerdote se esqueceu do seu povo, ou melhor, do povo de Deus. Isso aqui me faz lembrar a respeito de uma pergunta que o nosso querido reverendo Hernandes Dias Lopes, um homem, para mim, uma referência de cristão, de pregador, uma referência em muitos sentidos. Um homem que prega a palavra a tempo e fora de tempo, e é a palavra pura, nítida, sem sujeira, certo? Sem puxar para um lado ou para o outro, ele prega Cristo. Ele fala a respeito de púlpitos fracos. E
como que os pastores hoje melhoram seus púlpitos? Com grandes bandas, que já não são mais ministérios de música, são bandas. Porque ouvi esses dias, não tem problema. Te chamaram para tocar numa live de forró? Com vontade, irmão. Deus, eu te abençoo, pode ir. Ah, te chamaram para tocar num grupo de pagode, numa live de pagode? Não tem problema, eu conheço teu coração. Irmão, te chamaram para isso, para aquilo outro? Não tem problema. Deus te abençoe. Não, vai sim, vai sim. E para quê? Para não perder esses músicos que hoje tocam nos seus altares ou nos seus altares, atrás dos seus púlpitos, mas fulano estava fazendo forró até de madrugada. O ciclano também. O guitarrista, nem fala. O violeiro, daqui a pouco o vocalista. Vai estar cantando moda sertaneja. Carlos, mas eu gosto tanto de uma moda sertaneja. Eu também não acho feio não, gente. E também não acho... Tem letras dignas, mas tem letras que não dá. E infelizmente, no meio de letras dignas, tem as letras impuras. Uma coisa vai levando a outra, uma coisa vai levando a outra, uma coisa vai levando a outra. E dali a pouco isso aqui está refletindo no altar. Um altar fraco, com músicas fracas, com falta de entendimento. Aí isso aqui, por causa de um púlpito fraco, de pastores fracos, que não têm coragem. Aí isso aqui vai para pessoas fracas, que ainda não entenderam o Evangelho de Cristo, desesperadas buscando uma verdade que eles nunca irão encontrar, porque a verdade verdadeira mesmo está na Bíblia e na Palavra de Deus, e infelizmente a verdade de pessoas são as suas próprias verdades. E esse pastor desse púlpito fraco, dono desse ministério de música fraco, mas com uma eloquência maravilhosa, com músicas, arranjos, luzes e parará, vencem a fraqueza desses púlpitos fracos. Porque as pessoas se emocionam facilmente quando você diz: me ama, ele me ama, ele... Ou pior, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Você é? Daqui uns dias, eu vou até brincar um pouco. Você vai estar cantando Sabor de Mel. Que a minha vingança hoje tem sabor de mel. Que droga, né? Que porcaria. Mas isso mexe com pessoas. Campeão, vencedor, Deus dá asas. E essa música aí, do Campeão, ela fala umas verdades. Ela é uma dessas aí, é uma que eu posso falar assim, pode cantar tranquilamente. Porque se você está em Cristo, seguindo a palavra de Deus, e você é um espelho que reflete a imagem do Senhor, e valor mais do que o ouro de Ofir, a palavra diz isso. Mas cuidado, como que isso vai chegar nos corações despreparados, fracos e desesperados. Vou falar pra você, gente. Graças a Deus essa semana acabou. Que olha, foi difícil. Foi difícil porque tudo que ela diz aqui, ela vem de encontro com muita coisa que aqui dentro de mim já se encontrava. Muitos erros meus foram colocados diante dos meus olhos. Já pedi perdão. E aí eu vi que você pode falar, nossa, mas que soberba. Mas eu passei a perceber que muita coisa que eu achava já que eu era realidade. E você? O que você acha disso? O que nos resta é orar, gente. O que nos resta é orar. É orar e buscar usar aquilo da semana retrasada e da semana passada e dessa semana para que esse avivamento venha em mim, em você, na sua casa, na sua família, na nossa comunidade, na nossa igreja, entre nós, com poder, graça e misericórdia, gente.
É isso que nós temos que pedir a Deus. Dobrar os nossos joelhos, encostar a cara no pó, nos arrepender dos nossos pecados e pedir que a misericórdia de Deus venha com o poder do Espírito Santo, ajustando tudo aquilo que está errado em nós. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Como sempre, estamos orando aqui para algumas pessoas. Amém? A família da Dina Andreata, vamos continuar orando por eles, para que Deus entre aqui com cura, libertação e restauração. Corações machucados, né? A Anice sabe muito melhor o caso, então ela ora de lá, falando qual é o caso. Eu oro daqui pedindo a graça de Deus, né, Anice? Valmir e Alex Tomazini também, Alice. A Suzelaine Tomazini também. A Anice, né, Anice? Nossa querida Anice. Dona Zilda que está aí com a gente. Amém? Vamos orar pela Jael, que também está lá em São Paulo, com a mamãe, com a família. Frank Macron, a Alice Souza, que a Anice já falou que está bem melhor, mas vamos orar, continuar orando por ela e pela família dela. A mãe dela chama Geiviane. Orem por mim, eu peço que vocês orem daí por mim, tá bom? Porque eu vou falar para você, rapaz, eu não desejo neuropatia para ninguém. Os meus pés estão aqui embaixo de mim, aqui, que eles não param de doer. É como se estivesse na carne viva, ele queima. Queima, parece que está inchado, rígido. Mas, como eu sei que isso aí foi falta de cuidado meu, não é culpa de Deus, como muitos colocariam, né? Porque Deus faz isso com você, se você prega a palavra. Meu amigo, não é porque a gente prega a palavra de Deus, e não é porque a gente anda com Deus, e não é porque a gente possa um dia ser justo até, mas o nosso corpo reflete aquilo que nós fazemos com ele. Muita gente não, a gente sabe muito bem que a coisa acontece e a pessoa é uma pessoa saudável que sempre se cuidou e na realidade, gente, a gente nunca vai saber como que isso vai funcionar. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, colocamos diante de Ti todas essas pessoas aqui desta lista de oração, Pai. Eu não conheço a situação, eu não conheço a dor, a angústia de cada um aqui. Principalmente da família da Dina Andreata, do Valmir, do Alex, da Suzelaine Tomazini, né? Do Frank Macron e da Alice, Senhor Deus. Peço que a Anice, lá de onde ela está, lá da casa dela, abençoado seja aquele lar que muito tem feito para o Teu reino. Abençoe a Maria Cristina, abençoe a nossa querida Rosana, abençoe a casa delas. Que nunca falte nada, Senhor, porque são Tuas filhas e são maravilhosas. Oremos aqui pela Dona Zilda, que já está, graças a Deus, quase 100% recuperada, em nome de Jesus. Oramos pelos nossos pastores, cuida da família de cada um deles, cuida do lar, Senhor Deus, que nada falte para eles, Pai. Oramos também para aqueles que estão hospitalizados, para aqueles que estão encarcerados, presos, para aqueles que estão neste momento nos cantos mais escuros dessa cidade se drogando, se perdendo em orgias, bebedeiras, sexo, tudo isso, Senhor Deus. Nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos que essa terra é do Senhor Jesus, que essa cidade é do Senhor Jesus, Deus, como aquela placa na entrada já diz, Penápolis é do Senhor Jesus. Declaramos isso porque cremos que virá um avivamento tão poderoso que mudará toda a nossa sociedade, Senhor Deus. Assim, transforma esses corações que nós falamos hoje em oração, Deus, principalmente das famílias lá de cima. Entra ali com restauração, transformação e cura. É o que nós pedimos em nome de Jesus, Deus. Cura toda doença, cura toda dor, cura todo medo, cura toda angústia, toda ira, toda sensação de vingança. E em nome de Jesus, Pai, nós sabemos que a nossa cidade ela é acometida por suicídios e graças a Deus já faz um tempo que nós não ouvimos isso aqui. Continua cuidando, Senhor. Continua cuidando daqueles Deus, e vai entrando na casa daqueles que hoje, no dia de hoje, sentem isso, Pai. Oramos por aqueles que estão distantes, oramos pelos nossos familiares distantes, aqueles que não estão perto de nós, oramos por cada membro das igrejas do Nazareno em Penápolis, na nossa região, em todo o país e em todo o mundo, Senhor Deus, assim como para os demais irmãos em Cristo de outras denominações. Vai trazendo, Senhor, púlpitos mais fortes, púlpitos firmados em Sua palavra,
púlpitos alicerçados na rocha que é Jesus Cristo. Que a Bíblia seja exposta nitidamente, claramente, justa, fiel e digna de ser falada e lida. Se o homem, Senhor Deus, não sabe expor a palavra de Deus, que simplesmente a leitura da sua palavra, a leitura das cartas, dos livros, de toda a Bíblia, Senhor, mude a vida de pessoas, apenas a leitura. Sim, Senhor Deus, vai nos trazendo uma forte convicção de pecado e também uma forte convicção de perdão, até maior do que de pecado, Senhor Deus. Porque assim que nós colocamos nossos pecados diante de Ti, o Senhor é tão justo que nos sentimos, Senhor, tão encolhidos, tão injustos, que talvez não nos perdoamos, mas o Senhor perdoa. Nos dê essa convicção de perdão, Senhor Deus, em nome de Jesus. Coloca os meus filhos, a minha casa, a casa de todos os meus amigos e irmãos, todos aqueles que estiveram aqui. Oro também hoje, Senhor, pois amanhã é o aniversário do meu negão, meu filho, meu lindo, maravilhoso Joaquim. Amanhã oraremos de novo. Amém. Senhor Deus, eu te agradeço imensamente. Graça e misericórdia do Senhor caia sobre nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, gente. Hoje, 7h30 da noite, culto presencial para quem pode. Quem não pode, faremos a transmissão diretamente lá do templo, pela página do Facebook da igreja. Às vezes o celular resolve cair, então não saia não, continua ali, tá bom? Às vezes dá um problema técnico, precisamos reiniciar a live. Volte, curta, compartilha e esteja conosco nessa empreitada. Vamos levar a palavra de Deus e o reino de Deus adiante. Amém? Esse é o nosso trabalho, a nossa função. Amo todos vocês, fiquem com Deus. Sabem onde me encontrar, né? Tá bom? Tô aqui para tudo, tá? Deus abençoe cada um de vocês. Um abraço. Amém. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor.